A Educativa FM de Piracicaba apresenta programa Almanac 105. Muita informação, música e entretenimento. Apresentação: Luiz Fernando Dutra. Bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do programa Almanac 105, nosso encontro de todas as manhãs e domingo, onde a gente bate um papo gostoso com os nossos convidados. Também ouvimos bastante música e lembrando a você, ouvinte, que nós passamos algumas informações que é importante vocês anotarem. Então, nesse comecinho de programa, já deixa aí preparado o papel e caneta, ou anotar no celular, você que está nos ouvindo aí no carro ou na rua, que nós sempre passamos, às vezes, algumas informações muito importantes de serem anotadas. E hoje nós estamos naquele tradicional programa mensal, contando com a participação do meu querido amigo Hélio Rintze. Bom dia, professor doutor Hélio Rintze, tudo bem? Bom dia. Começar assim, com uma nobreza, né? Grande estilo, né? não serve para muita coisa isso tudo, mas começamos em grande estilo. Bom dia, Dutra, bom dia, Marquinho, bom dia, queridos ouvintes. Serve para muita coisa, porque a repercussão do programa que a gente faz, né, ainda todos os programas dão uma repercussão muito boa, fico muito feliz com isso, mas em especial as pessoas comentam muito da sua participação aqui, então por isso mesmo que a gente faz, né, esse encontro mensal, né, quando não é nos cafés aí da cidade, a gente faz esse encontro mensal aqui na rádio para conversar sobre assuntos tão importantes, né, que merecem esse espaço e merecem essa conversa. Especialmente o último programa, eu acho que foi o que mais repercutiu, assim, de pessoas virem falar comigo. Foi bem bacana, assim, que a gente estava falando da importância do estudo, né? E aí hoje é o dia da gravação, hoje começa o grupo de estudo, né? E aí a gente vai ao ar no domingo. A gente começou o grupo de estudos, né, no dia 7 dia 7/3. É o dia que nós estamos gravando. E é muito bacana essa oportunidade do grupo de estudo, porque é uma palavra... Qual que é a etimologia da palavra estudar, do estudo? Existe uma... Estudar é estudar mesmo. Não tem que eu saiba, até onde eu sei, não tem nada de diferente, assim, no sentido de se apropriar daquilo que se... Porque é muito comum as pessoas imaginarem, a gente imagina, né, que estudo é uma coisa inerente só a quem está em algum curso, né? Se eu estou matriculado num curso, ou se eu estou numa escola, aí eu tenho que estudar, mas não é só isso, né? Eu acho que o estudo é uma coisa que a gente deve fazer sempre, né? Uma coisa que nos acompanha a vida toda, porque nós sempre vamos ter o que aprender. A palavra escola vem de escolé, que é do grego. E esse escolé, ele tem a ver com o desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente pensava assim, muito... Quando que o grego se desenvolvia? No tempo livre dele, o cidadão, né? Porque o resto era escravo, ou mulher em casa, ou cachorro, né? Não tinha... A gente pensa na democracia grega como uma coisa... que é o suprassumo da bondade, mas não era. Eles só eram cidadãos livres e bacanas porque tinham escravo, né? Mas esse escolher esse tempo de desenvolvimento pessoal, que um amigo meu postou lá, que a ginástica e a música são instrumentos para o desenvolvimento, né, do corpo e da alma. Platão, e você pôs lá no post das suas aulas, e então tem essa característica, que a escola era, né, a ideia de escola era um tempo de desenvolvimento, não esse tempo agora de praticamente de opressão e em alguns lugares ainda é de desenvolvimento, mas que na maioria do tempo é de transmissão de informação. E aquela coisa fechada, presa, que lembra muito uma escravidão também. Né? Exato. Porque você não tem liberdade. Né? O filósofo francês Foucault, que morreu na década de 80, então ele é contemporâneo, ele fazia uma associação entre as figuras da prisão, da escola, do manicômio, né? Então todos esses lugares, da caserna, do quartel,
todos esses lugares seguem a mesma estrutura, que é uma estrutura de vigilância e de punição. Você tem o inspetor, né? Que o pessoal chamava de Bedel, né? Exatamente. Que era até no... É engraçado porque no Harry Potter, né, nos filmes, não sei se você lembra, tem aquele inspetor, que eu não lembro o nome dele, guardar nome de personagem eu sou terrível, né? Mas era um senhor que estava sempre em busca do errado, ele estava sempre em busca do fora das regras, né? Que é o estereótipo, né? É o personagem mesmo, né? Eu tenho que confessar, eu nunca li, nunca assisti Harry Potter. Nunca consegui. Sempre fui mais Senhor dos Anéis do que Harry Potter. Lá em casa nós estamos nessa linha. Num dia Harry Potter, num dia o Hobbit, no outro dia... E é bacana como a gente tira muitas coisas, né, desses filmes. Mesmo o Harry Potter sendo essa fantasia toda, né? Mas a gente vê principalmente pro padrão inglês, né? Aquela coisa de você estar totalmente alinhado, você estar dentro do... Tem um momento que o inspetor vem, que os alunos estão fora. Está acontecendo a maior tragédia no filme, né? Está tendo uma guerra entre os magos lá, os bruxos, está tendo uma briga tremenda. E ele vem gritando que os alunos estão fora dos quartos. Aí a diretora fala, claro, seu idiota, você não está vendo o que está acontecendo? Então, claro que eles estão... Então, é bacana, às vezes é bom para dar uma desligada, né? Você sabe que você falou isso, não sei se você sabe, se o ouvinte sabe, mas tem uma coisa que une Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, Star Trek... E além a maioria dos filmes de ação são reunidos por um negócio que chama a narrativa do herói. Que Joseph Campbell estudou num livro que chama O Poder do Mito. E a narrativa do herói tem a ver com isso. Que é, na mitologia, o herói ele passa por fases. E se você perceber, vamos pegar o que eu sei, né? Senhor dos Anéis. Tá lá o Hobbit na casa dele, tranquilo, tá tendo uma festa, ele vive a vida normal dele. De repente há uma grande desestabilização no mundo, ele é chamado a uma aventura, ele se reúne com outras pessoas que são coadjuvantes, ou parte sozinho, como Ulisses também tinha os coadjuvantes dele, né, no barco e tal. Mas aí ele parte, nesse caminho para realizar a missão, ele vai receber diversas missões, diversas provações, vai encontrar gente, vai conhecer gente, vai se decepcionar com gente, vai realizar a missão, e quando ele retorna para o lar dele, mas transformado. Então todos eles, o Frodo, o Luke Skywalker, todos eles seguem essa narrativa. E aí o cinema se apropria muito bem disso, e é muito bacana, mas eles se apropriam disso e vão fazendo uma narrativa com variações e tal, mas o roteiro normalmente é esse. Está em paz, acontece alguma coisa, ele, mesmo sem ter vontade, sem querer, ele tem que ir, né? Não é uma iniciativa própria, muitas vezes, normalmente, né? É sempre não. Um chamado, né? Nossa, e aí a gente vai para James Bond, Missão Impossível tudo. E tantos outros filmes, tem né? vários pontos que essa narrativa está presente. Pô, você destruiu os filmes, né? Agora quando eu for assistir eu sei o que vai acontecer. A gente assiste, a Gabi e a gente assiste uma série, né? E aí eu peguei outro dia, a gente tá na segunda temporada, eu peguei outro dia e falei para ela, viu, você já percebeu que o roteiro funciona assim, assim, assim? E quando faltarem 7 minutos, daí acaba, vem um período de paz, e a última frase do episódio é a geradora da trama do episódio seguinte. Então tem uma narrativa muito clara. É muito bacana. A gente estava assistindo outro dia o Arrow, né, do Arqueiro. A gente está bem atrasado, tá? Nas séries. Tá vendo Arrow. Aí teve um capítulo um episódio que o vilão foi morto logo antes da metade do capítulo. O padre falou, pronto, acabou. Ele já matou o cara, então acabou. Já não tem muito o que Não tinha nem começado, né? Não tem muito o que ficar vendo, né? Nossa, nós pegamos uma vicinal agora de terra, né? Saímos da estradinha que a gente estava pegando para pegar esse atalho. Mas tudo isso é estudo. Tá dentro. E porque isso aí é um negócio assim, esse mito, agora você vai ver a
aquela pulada do nosso Jeep da Terra por uma pista de 5 faixas para a gente entrar no assunto. Qual é a grande jornada desses caras? O autoconhecimento. Uhum. Então é o conhecimento de si como proposta. É em toda essa turbulência que eles vão, acima de tudo, conhecendo a si mesmo. E aí tem coisas que eu quero comentar a respeito disso que são importantes e são meu ponto de vista, como sempre, mas que é o tema de hoje, né? Que a gente vai conversar. O que eu ia perguntar, assim, para fazer essa amarração, né, do que nós começamos a falar, quanto mais eu estudo, além de saber um pouco mais sobre o objeto estudado, sobre o tema estudado, eu vou conhecer mais de mim também, né? Pode ser que você conheça mais de você. Tá, não necessariamente... Porque senão não aconteceria, por exemplo, o fato de um monte de gente que estuda e fica arrogante. Ah, tá. Né? Tem gente com... Por isso que eu falei, doutorado não significa nada para o ser humano, né? Ele é academicamente, ele é um título, ele é a chancela de um processo do qual você participou. E que é muito... É uma jornada de herói também, né? Você está lá na sua casa quieto e começa a fazer doutorado, você vai encontrar um monte de gente para te atrapalhar no caminho, um monte de gente para te encontrar no caminho, vai de repente descobrir que o seu maior aliado era o seu maior inimigo e que o estudo era que você estava no caminho errado, que você pegou uma trilha, blá, blá, e de repente você chega lá, defende e volta para casa transformado. Patrícia, desliga o rádio, tá? Não ficou ouvindo essas coisas do Hélio, não, tá? Ela que está começando essa jornada. Ela vai ser a heroína da vez. E vai. Mas assim, eu já vi gente, infelizmente, que chegou para mim e falou assim, eu falei, pô, eu passei no doutorado. Pô, meus pêsames, meu. Falei, que meus pêsames, cara? Do que você tá falando? Não, é porque eu sei que é um puta processo chato. Eu falei, não é processo chato, é pra mim. E aí acho que se tem alguém que tá me ouvindo com doutorado, eu espero que concorde comigo, torço para que esteja nessa. Foi um processo maravilhoso. Para mim o mestrado foi muito, muito, muito mais turbulento e maravilhoso do que o doutorado. Parece que eu subi assim, e eu peguei toda a turbulência das nuvens até estabilizar em velocidade de cruzeiro. O doutorado foi um negócio, para mim, muito bacana. E assim, tudo que... Eu aprendi isso para responder a sua pergunta, na minha opinião. Eu aprendi que aquilo que a gente estuda, se não fizer algum sentido para nós, para a nossa vida, ele não merece ser estudado. Se você fizer uma psicanálise aí do seu estudo, você vai acabar descobrindo que de alguma forma você está tentando com o seu estudo responder alguma coisa em você. Então eu conheci muita gente, primeiro, livresca. Eu li e não converto isso. Eu tenho um livro do Schopenhauer que ele fala assim que quando a gente lê muito, a nossa cabeça vira campo de batalha das ideias alheias. E tudo que você precisa para formar um imbecil é muita leitura. Tá. Por quê? Porque você... Daí eu te desdobrei disso o seguinte, né? Você precisa de leitura. Precisa. Não estou dizendo que parem de ler. Precisa de muita leitura. Mas você precisa, ao mesmo tempo, de um período para ruminar essa leitura. Você tem muito ingrediente, mas você não sabe como fazer o bolo. Se você não leu é importante porque a leitura te traz, eu acho que para mim sempre foi assim, mais do que trazer, nossa, é isso mesmo, é trazer pergunta. A pergunta que eu desenvolvo lendo, eu preciso aplicar no mundo. Né? Não adianta, por isso que eu não gosto de autoajuda. Puxa vida, desculpa, falei. Mas eu não gosto dos textos de autoajuda, por quê? Porque eles falam assim, olha, então vamos lá. Os 5 passos para o sucesso profissional. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não funciona para todo mundo. Como se todo mundo fosse igual, né? Como se fosse uma coisa... E se o livro ajudasse, seria heteroajuda e não autoajuda. Porque auto parte de mim. Né? O prefixo auto fala de si próprio. E o livro é um objeto externo. Eu preciso ir até o livro... Então o livro não me ajuda, sou eu que me ajudo. Tira essa ideia de que fórmulas... Hoje em dia a gente está
num mundo que o desespero por fórmulas é gigantesco. A palavra mais digitada no Google, vocês sabem qual é? Tempo. Nossa. Como? A palavra mais digitada no Google é como. Como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu monto, como eu desmonto, como eu aprendo, que é a pergunta, o tipo da pergunta disparadora da fórmula. Uhum. Como que eu faço tal coisa? Né? Que é diferente da pergunta por quê, que busca saber o motivo, né? Uhum. Para quê, que é diferente de porquê, que busca saber a finalidade. O que é, que busca saber a essência, se tiver. Uhum. Percebe? Então, são perguntas. A filosofia vai encaminhar a pessoa para o mundo da pergunta e do desconforto, diferentemente do fim do livro da autoajuda, que se você chegou até aqui, você já tem sucesso na vida. Né? Então, essa questão do estudo, se não houver, depois do estudo, um tempo de ruminação, e se você não lançar esse olhar para o mundo, e do olhar para o mundo você não conseguir aproveitar algo para o seu desenvolvimento, eu acho que é um processo vão. Não acrescenta, não provoca nada em você. Né? Você lê, fica armazenando tudo aquilo, mas sem uma praticidade, sem uma utilidade, e você sempre vai se basear na ideia do outro. Né? Você não vai ter a sua estrutura, né? Sempre vai ser a palavra do outro. Né? Uma vez, num jantar em casa, tinha um amigo de um amigo. E eu estava falando alguma coisa lá, daí ele virou e falou assim, eu discordo de você, do que eu tinha falado. Uhum. Aí eu falei assim para ele, então você não discorda de mim, você discorda de Karl Marx, porque essa ideia é do Marx. Daí ele olhou bem para mim e falou assim, então eu concordo com você. não faz sentido, né? O cara, depois que descobre a fonte, ou aqui agora, em conversas no Facebook, né? Eu fiz lá a frase com o xizinho, caríssimos, né? Caríssimos com X, para todos, né? Para degenerar a palavra, tirar o gênero da palavra. E eu falei que por todas as palavras estarem ligadas ao gênero masculino, isso era uma forma, a partir da língua, do idioma, da linguagem, de opressão. O gênero masculino não pode mais sintetizar o masculino e o feminino. Aí um amigo meu escreveu na linha do tempo, certamente a língua portuguesa não foi montada nessa estrutura. Daí eu respondi para ele, então, por gentileza, se é certamente, eu preciso que você me dê as suas fontes, de onde você estudou, o que você trouxe, tarará. Aí ele, no meio da coisa, ele colocou, eu vou substituir o certamente por provavelmente. Eu falei, estamos mais humildes, gosto disso. Porque não dá nem para eu falar que certamente foi pensada para opressão, e é uma língua latina, uma língua patriarcal, então tem muito a ver com isso, mas ele não podia falar certamente. Então, quanto mais você estuda, menos advérbios como certamente você passa a usar. Se você entendeu a ideia do estudo, o caminho de mais e mais e mais estudo é o caminho de mais e mais e mais humildade. Que daí é o autoconhecimento que também vai tá sendo trabalhado nisso, né? E que o autoconhecimento é impossível de ser realizado sem o conhecimento do outro, porque a gente só consegue se conhecer porque consegue olhar para o outro, né? A nossa imagem só é formada por conta dessa percepção do outro. Nossa, o assunto hoje vai render. Vamos já tomar aquela aguinha? Vamos tomar um café. Vamos tomar aquela água, um café, para a gente refletir um pouquinho sobre tudo isso que nós estamos falando, e vem mais coisa por aí, que o Hélio está com o script dele ali no computador. Estou vendo que tem vários tópicos lá. Hoje a gente pede licença para os próximos programas, a gente invade tudo aí, para tratar de tudo isso. Então nós vamos para um bloco musical, Hélio, e a gente já volta para continuar. É isso aí. Tá bom? Até já!